Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Fácia Anytime. E agora, esse podcast também está disponível em vídeo no nosso YouTube, Ana Otsubo. Então, para você que está aí nos ouvindo hoje, você tem a opção depois de também olhar o vídeo e conhecer a Rita. Bem-vinda, Rita! Eu que digo, né? Super, super feliz de estar aqui. Eu sou sua fã de carteirinha. Eu participei desse congresso maravilhoso que você organizou durante a pandemia. Acho que foi o primeiro do Brasil. Muito, muito. Eu já conheci a Kaila e, e estou aqui, estou muito feliz. E te acompanho no YouTube. Tentei fazer os seus cursos, mas muitos acontecimentos, mas eu estou bem antenada e as minhas faces estão deslizando Ah, que bom! com um monte de ácido hialurônico. Que ótimo! A Rita, pessoal, ela trabalha com antiginástica. E talvez alguns de vocês aí não conheçam o que é antiginástica. Então, eu vou começar com uma pergunta bem básica. Explica para Uhum. nós, Rita, o que é a antiginástica? Bem, primeiro, não tem nada contra a ginástica. Esse nome, É. Ana, eu sou contra esse nome no Brasil. Nós somos poucos profissionais licenciados pela França e eu sou aquela haitiana, sabe, aquela patinha feia no meio das patinhas lindas? Bem, então, eu discordo totalmente deste nome, mas atualmente nós temos o Igor, que é um golfista, e ele também é profissional certificado. E ele acha que esse nome chama atenção. Então, antiginástica se escreve tudo junto, a gente usa anti-gym, eu chamo de método Thérèse Bertherat. Quem foi a Thérèse Bertherat? Ela foi uma fisioterapeuta francesa que escreveu um livro em 1976 chamado O Corpo Tem Suas Razões. Então, você que é da área corporal, você tem que ler esse livro. Esse livro foi um divisor de águas no mundo da fisioterapia e nem todos aderiram ao método da Thérèse, que veio a criá-lo anos depois. O livro tem os preliminares no final, que não são um método, são apenas alguns exemplos de movimentos conscientes, mas esse livro é Deixa, fantástico. deixa eu fazer um parêntese. Olha que interessante, na comunidade Faça Expert, nós estamos lendo esse livro. Ontem começou a leitura do primeiro capítulo com a turma da comunidade Uau! Faça Expert. Então, olha que legal isso, que coincidência, né? As Uau! sintonias que acontecem. Mas segue lá, Rita. Então é isso. Bom, então, essa comunidade sua, não sei quantas pessoas tem, mas eu já ofereço um ateliê no método puro de Thérèse Bertherat. Se você está lendo o livro, você vai ficar encantado com as histórias que ela conta, para que você possa voltar para o seu habitat natural, a casa onde você mora. Porque ela começou, então, a estudar fisioterapia, ela ficou viúva muito cedo em Paris, o marido psiquiatra foi assassinado, vocês vão ler no livro, foi assassinado no hospital por um de seus pacientes, e ela se viu em Paris sozinha com a Marie e com o outro filho dela, um casal de crianças, e ela foi procurar uma casa num beco e acabou achando uma professora que usava umas bolas. Bom, então, como que aconteceu na minha vida? Eu venho da dança, eu não sou nem fisioterapeuta, nem médica e nem psicóloga. Eu sou bailarina, fui, né? Porque agora eu tenho 62 anos, agora eu danço de um outro jeito. Mas um dos meus mestres foi o Klaus Viana, e eu fazia aula com ele no Rio em 1978. Acho que você não era nem nascida, né, Ana Tsubo? Ainda não. Viu? Bem, eu adoro esses jovens. Bem, em 78 eu li o livro, eu tinha 18 anos. Ela escreveu em 76. Então, esse livro ficou na minha cabeça. E daí eu fui para Londres, porque não havia nenhuma formação em dança no Brasil. Fui para Londres, fiz a escola Laban na Inglaterra.
E lá eu tive contato com esse mundo somático. Na década de 80 já tinha. O Laban também foi um educador somático. Você que participou do congresso da Ana, a Kayla trabalha com o método Bartenev, além de muitos, que é fantástico. Então, o que é a antiginástica? É um novo olhar. Como a Ana tem esse novo olhar para o corpo através da face, por exemplo, nas aulas da Ana, você não faz aquele 1, 2, 3, 4, aquele feijão com arroz. Ela faz um exercício simples se tornar um movimento facial mais requintado. Então, na antiginástica, vamos chamar assim, tá? Eu gosto de falar método Thérèse-Bertherat. Na anti-gym, o que acontece? Primeiro, Ana, não tem demonstração, ok? Você olha para um ponto no teto. Os olhos são abertos para que você tenha consciência, esteja aqui agora. É como um mindfulness do movimento. Certo. Quando você descansa essa coraça, quando você descansa a ocular, a Thérèse estudou muito Reich. Você ativa os seus mecanorreceptores, você abre a sua própria percepção. Então, você acorda partes do seu corpo que você nem sabia que existiam, como, por exemplo, o dedinho. Ele tem um músculo só para mexer o dedinho. Então, você fica lá, numa posição antigravitacional, não tem gravidade, você fica deitada na maior parte das sessões, apesar de que temos de pé, sentada, mas basicamente é deitada. Por quê? Agora eu vou chegar no X da questão. A professora da Thérèse foi a Françoise Mézières, que também era uma fisioterapeuta, que muitos pensam que ela era francesa, mas ela se naturalizou francesa, ela era vietnamita. A Mézières, ela teve a grande sacada, ela teve a grande visão de descobrir que a musculatura da base do seu crânio, atrás, até a sola do pé, para nós, os adeptos de Thérèse, sobe um pouco mais, mas vamos parar na sola do pé, quer dizer, toda a face plantar, até a ponta dos dedinhos do pé, você tem essa musculatura que a Thérèse chama de tigre. Por que tigre? Porque os músculos parecem com listas de um tigre, e essa musculatura, ela tem uma fisiologia de contração muito forte, ela é antigravitacional, ela é a musculatura que te defende, ela vai encolhendo o tempo todo. Então, a Mézières descobriu isso, Thérèse aprendeu isso com a Mézières, só que a Thérèse estudou Reich, acupuntura, astrologia, Rolfing, tudo que você pode imaginar. Na sequência desse livro, Corpo tem suas razões, tem o Correio do Corpo. Então, você que é profissional da área, leia, porque ela critica todos os métodos da época, menos o Rolfing. Depois vem as estações do corpo e a toca do tigre. São 4, e depois tem o último que ela escreveu antes de morrer, junto com a filha. Bem, todos nós temos um tigre no nosso corpo, atrás. Na frente não tem cadeia, porque é segmentado. Atrás é como se fosse um único músculo. Então, a boa notícia é, se você abre um pouquinho de espaço nesse engarrafamento, toda a musculatura é beneficiada. Então, o que a antiginástica faz? Ela desengarrafa, ela abre espaço, dá apoio e autorregula o sistema nervoso vegetativo, o autônomo, este grande guardião que você não tem controle. Basicamente, ela faz isso. Por isso que na Europa é conhecida como um método de bem-estar, e também tem um nome que eu gosto muito. Na Europa, ela é chamada de psicanálise do corpo, que Thérèse estudou muito. Na época dela, Ana, fervia a psicanálise na Europa, entendeu? Eu a conheci em Paris em 1982. Agora eu vou deixar você falar um pouquinho, senão vai ser meia-noite e eu não vou ter terminado ainda. Ah, legal. É interessante essa história do tigre. E o mais interessante, Rita, é como
essa linguagem que a gente fala de abrir espaço, né, de Uhum. conectar, essa linguagem de autorregular, é uma linguagem que já se usava lá atrás, né? Só uma correção, você falou 7, 8, eu já tinha nascido. Eu nasci em 71. 7-1? É, Não parece. cinquentinho. Olha as faces. As passas fazem. Cinquentinha. Ah, Então, eu me lembro dos meus 50 anos. Vai, é que eu aproveite, entendi você querida. falar 68, mas Ah, tá. eu era 7, 8, então 7, 8 eu já tinha nascido. Mas então, seguindo aí. E aí Seguindo. é super interessante esse trabalho que você falou que é antigravitacionário e que abriu um Sim, pequeno sim. espaço no tigre, você tem uma Uhum. repercussão no todo. Fala mais um No pouco dessa todo. importância do trabalho antigravitacionário. Sim. Então, todos vocês, eu também tenho uma outra formação, Ana, bem importante. Eu estudei o BMC, o Body Mind Center, com a Bonnie Cohen. Eu era muito jovem, eu tinha apenas 24 anos. Mas então, Ana, a gente não está muito longe, porque você nasceu em 71, eu nasci em 60, aí eu tiro 10 anos, porque eu me sinto com um corpo de 30 anos. Se vocês verem as velhinhas, as vovós, que fazem antiginástica na França, porque o método lá existe há muito mais tempo. Então, só voltando um pouquinho, deixa eu colocar isso para vocês. Esse nome dificulta o acesso das pessoas. Uma vez eu fui dar uma entrevista na TV, a apresentadora riu. O que é isso? Antiginástica? Não tem nada Confunde, contra né? a ginástica. É, Esse não nome tem não nada contra a ginástica. é. É uma super ginástica, quer dizer, não é uma ginástica porque são movimentos. Por exemplo, a Therese propõe, você nunca faz igual o lado direito e o lado esquerdo. Sempre ela te surpreende, para surpreender o sistema nervoso. Mas voltando no que você pediu, esse tigre, essa musculatura antigravitacional, porque daí da Mézières saíram vários vertentes, como, por exemplo, todo mundo conhece o que é RPG. Mas ninguém sabe o que é antiginástica. Quem lê o livro fala, ai, aquele livro, eu li na faculdade. Hoje, os meus ateliês, a maioria são feras, são profissionais da área de movimento. Mas veja, essa musculatura do tigre, ela tanto é antigravitacional, porque todos vocês eram bebês, aí que eu me lembrei da Bonnie Coy. Você nasceu, então você era um peixinho só com movimento espinal, depois você foi descobrindo bracinhos, perninhas, então você foi um peixinho, depois você foi um sapo, depois você começou a rastejar, depois você começou a engatinhar contralateral e um dia na sua vida você ficou de pé pela primeira vez. Então, se você tem bebê, mamãe, vovó ou titia, e você já viu uma criança que fica bípede pela primeira vez, a satisfação, porque ela ensaia muito tempo. Então, quando ela se torna bípede, nós somos os únicos seres bípedes contralaterais, o gorila é bípede, mas ele é homolateral, tá? Bem, o que acontece? A musculatura te puxa. Então, ela tem esse efeito de alinhamento dinâmico, ela te segura para você não cair, porque se você cair, você vai cair para frente. Né? Na Peraí, luta, Rita. você cai. Se você está no podcast, eu sugiro fortemente que você vá no YouTube, porque a Rita ela está se expressando bastante, inclusive fazendo umas formas de tigre, né, Rita? Quando você fala. Então, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha também. Tá bom. Bem, então, esta musculatura, quando o bebê nasce, a coluna, só fazendo um parênteses, a Therese nunca falou de fáscia nos livros dela, mas se você fizer um movimento, que eu vou demonstrar aqui para todo mundo no final, que vocês podem fazer facilmente, ela hidratava muito a face, porque na época não tinha essa nomenclatura, certo? Apesar de já haverem estudos. Então, quando o bebê nasce, a coluna dele é um C. Lá pelo quarto, quinto mês, ele vai formar a curva natural cervical para dentro. E quando, porque eu pensava, Ana, antes de me formar no método, que quando o bebê começava a sentar, ele fazia a curva lombar, mas não é. Quando ele fica bípede,
Aí a pelve, o quadril, toda essa estrutura que, na verdade, segura o peso do corpo, segundo Mabel Todd, a doutora lá atrás, em 1930, que escreveu The Thinking Body, o corpo pensante, ela prova que quem segura o peso do corpo é a pelve, é o quadril. O bebê forma essa curva natural lombar. Então, o que o tigre faz? Ele te segura o tempo todo. Ele não descansa. Além dele ter essa função biomecânica de alinhamento dinâmico, porque o alinhamento é dinâmico, a gente nunca está parado. Ele tem uma função emocional enorme de proteção. Então, você se fecha, você tem uma dor, um susto, uma depressão, você se encolhe. E além da musculatura das costas, toda essa capa, o tigre tem os seus parceiros, que são os adutores. Ele aperta tudo e vai virando tudo para dentro. Olha uma pessoa bem idosa, o que vai acontecendo? A Therese, no livro, vocês vão se lembrar de mim. Tinha uma senhorinha, anda bem curvadinha. Aí foi a história da Mesiela. Ela falou assim, como vão colocá-la no caixão quando ela morrer? Aí ela foi curiosa, aí a senhorinha morreu, ela foi lá, ela estava esticadinha, porque o tigre ele vai te apertar até o último dia da sua vida, e ele é responsável, segundo o Mézières, por todas as suas deformações até ósseas. É uma força incrível que esse tigre tem. E o tigre tem os seus parceiros, que são os adutores. Então, tanto ela funciona para te segurar antigravitacional, como ela te defende, porque ela te defende o tempo todo. Você tem que se defender, porque senão como que você vai dar conta? O bebê chora, 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 uma hora ele faz uma coraça, senão ele vai morrer. Então, é muito interessante, porque se vocês que são fisioterapeutas sabem, o músculo ele tem que contrair e relaxar. Se as costas estão assim o tempo todo, o que faz à frente? Nada. Então, você precisa abrir espaço, desengarrafar, deixar fluir para que você possa, para que haja um diálogo. Nós temos uma sessão chamada Casamento Feliz, a verdadeira sessão do tigre, onde você faz essa conversa da musculatura de trás com a musculatura da frente. Viu? É muito interessante, porque é isso que você está falando, a gente chama dentro do conceito da embriologia como um trabalho de polaridade, de sinergia, né? Essa comunicação de, como você mostrou com a sua mão, a parte posterior com a parte anterior. E uma outra coisa muito legal é a gente pensar nessa relação com as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Que está tudo sempre ligado. Então, é muito interessante a gente pensar que o que a gente está estudando hoje, que a gente está vendo nos trabalhos científicos, já foi falado lá atrás por essas pessoas com muita grandiosidade, talvez às vezes com uma palavra diferente, mas eles já estavam falando sobre isso, né? Rita, demonstrar não vai dar aqui, porque tem gente que está no podcast, então aí fica difícil da gente traduzir em palavras, mas eu vou aproveitar para fazer um convite para você entrar nesse grupo de estudo e a gente marcar um dia para você dar uma aula prática para esse pessoal que está estudando comigo o livro lá na comunidade Face Expert, dar uma aula prática vivencial. O que você acha? Eu acho ótimo. A gente tem uns minutinhos ainda? Temos mais dá para a gente fazer algo, sim, onde você estiver, porque a gente vai trabalhar só a mandíbula, se der tempo. Aqui agora, você está falando? Aqui agora. Então, vamos lá, Rita, manda ver. Então, deixa eu só finalizar essa parte. A Therese ela foi realmente uma gênia, ela foi muito criativa, porque ela estudou Reich, ela estudou Freud, e ela montou, Ana, uma arquitetura de sessões perfeita. Ela vai na contramão de Reich, ela une Reich e Mézières, que nunca se conheceram, e ela faz uma arquitetura para devolver o seu corpo para você, e ela tem a sessão 0, 1, 2, 3, não é assim. Tá bom? Só para ilustrar, porque muita gente lê o livro e acha que o método são aqueles preliminares. Então, vamos lá. Aonde você estiver,
Agora, coloque os 2 pés no chão. Observe se você consegue perceber os pés no chão. Olhe à sua frente, mantenha o seu olhar na linha dos olhos, não olhe para baixo, confie nas suas sensações, não olhe para cima. Procure respirar pelo nariz. E você pode soltar o ar pela boca entreaberta. Então, você aprecia o ar fresco que entra pelo nariz. E solta o ar pela boca entreaberta, passando pela sua garganta, pela sua língua, pelas suas bochechas. Deixa a sua língua larga, como a língua de um bebê. E tenta deixar essa conexão dos pés no chão, as suas raízes. Ok? Agora, leva a sua mandíbula lá para o lado direito, só a parte de baixo, tá? A parte de cima não mexe. Ó. O quanto você puder. E volta. Só para a direita. Mantenha a direita. Volta devagar. E... tá? Tudo bem. O corpo pediu, faz a esquerda. Vê se tem diferença. Deixa a mandíbula realmente se deslocar. Pronto. Põe a língua para fora. A língua também é um músculo que deve ser tonificado, ela vem lá de dentro. Então, eu aceito o convite, o desafio. Vou dar uma aula para vocês, de antiginástica pura, e vocês vão poder, então, se permitir mergulhar nessa viagem. Olha, Ana, essa pandemia me deu muita coisa legal, porque pelo jeito que é o método, pela condução, como não tem espelho, não tem demonstração. Dá para ser online. Então, dá perfeitamente para fazer online. E tá? Aí, o céu é o limite. Vocês vão precisar de alguns materiais simples que você vai fazer na sua casa. Hoje eu posso até ensinar a fazer a bolinha oficial, que antes não podia, porque o francês é muito rigoroso no contrato que a gente assina, mas o mundo se abriu para o mundo. Então, pode me fazer o convite e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelos seus corpos. Por quê? Finalizando, sem espelho, sem demonstração, olhando um ponto no teto, só sobra você. E tem que ser guerreiro para realmente habitar essa casa que você já perdeu a chave faz tempo. Quer dizer, quem está com a Ana não perdeu a chave. Achou a chave. Mas a maioria das pessoas... Pirou a chave, achou já perdeu a chave. Porque você só olha o espelho, só olha a frente, você não vê as costas. E o cérebro, ele não tem o território do corpo. Do períneo, então, imagina a sessão do períneo, Ana. Você vai querer experimentar. Que legal. A gente vai combinar isso sim para a comunidade do Faça Expert. Eu queria muito te agradecer a tua presença, o teu tempo. Adorei essa conversa. Foi muito divertida, além de tudo, além de informativa. E que bom que a gente está tendo essa feliz coincidência de estarmos lendo esse livro com a nossa comunidade e você hoje veio falar exatamente desse assunto. Rita, foi um prazer, um beijo grande e até a próxima. Eu te aguardo. Beijo. Beijo, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Valeu. A todos. Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, au revoir.